Eu tô começando esse vídeo rindo. E vou rir mais, porque a equipe disse, olha, o senhor grave o vídeo, mas não comece cantando não. Porque os últimos vídeos o senhor cantou, tô achando que a audiência do canal tá caindo com o senhor cantando, canto mais não. Eu sou uma pessoa incompreendida, uma artista frustrado. Tá, eu concordo, eu posso fazer muita coisa na minha vida, cantar, não. Se eu cantar, chove. Tudo bem, você tá aqui porque você quer aprender a se libertar de você mesmo. E o que é que isso quer dizer? Sabe quem é o seu pior inimigo? Você. Quem é que mais lhe atormenta? Você. Quem é que mais lhe persegue? Você. Quem é que mais lhe culpa? Você. Então, é hora de liberte-se de você mesmo. Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! Mas antes de você aprender a se libertar de você mesmo, ate-se a mim. Como é que você faz isso? Se inscrevendo nesse canal. Já faz parte da família Nós da Questão? Pois venha, você é importante aqui, é bem-vindo ou bem-vinda e ativa o sininho para receber notificações e já começa deixando o gostei nesse vídeo. Porque se no final você não gostar, é só botar o não gostei. Fechou? Você já observou que em maior ou menor nível, todos acabam tendo um certo grau de maledicência interior, um falar mal de si mesmo. As pessoas nem se dão conta do quanto elas se criticam na forma de falar ou na forma de pensar. Ah, nossa, eu sou muito burro, eu nunca vou aprender isso. Nossa, eu não nasci para o amor, ninguém vai me amar. Nossa, que pessoa feia eu sou. Meu Deus, tudo só acontece comigo, mas eu bem que mereço. Se acontece, eu devo merecer. Para, bebê! Para, porque esse tipo de pensamento automático faz você quase que entrar em um certo transe. É quase um mantra que você fica cantando. Isso eu estou falando do pensar, mas se você observar, você também fala mal de você. Você vai dizer às pessoas alguma coisa, eu vou fazer tal concurso, mas imagina, eu vou passar numa concorrência grande demais. Tem aquela entrevista de emprego, mas certamente a vaga não vai ficar para mim. São tantas crenças limitantes, punitivas, que a gente incorpora e elas estão sempre no automático. Então, o que eu queria lhe propor era exatamente isso. Um exercício para que você possa sair do automático e retomar um modo de pensar a seu respeito, de se expressar e de conversar com você mesmo de uma forma menos automática e mais saudável. Então, pegue papel e lápis e você vai fazer o seguinte exercício. Mas atenção, é importante que esse exercício seja feito com um certo grau de introspecção, de profundidade. Não faça no automático, porque é provável que algumas das respostas desse exercício elas venham muito automaticamente à sua cabeça. Não vá por aí não, porque não vai funcionar. É preciso que você reflita, que você entre num certo estado de introspecção, quase como se você entrasse numa igreja ou num templo, e esse templo chama-se você mesmo. É preciso que você se volte para você. Mas e se eu não encontrar as respostas para essas perguntas? Não tem problema, invente. Crie, como quem contasse uma história, como quem fizesse um conto. Quando eu invento uma história, eu estou falando de mim. Inevitavelmente, quando eu invento coisas que eu não sei, eu estou reconstruindo, eu estou tapando lacunas que o meu inconsciente não me dá acesso. Nem tudo eu vou acessar no meu inconsciente, mas o que eu não acessar, eu posso tentar reconstruir. É como se eu encontrasse numa antiga cidade perdida fragmentos de monumentos. Eu não sei exatamente como são ou como foram aqueles monumentos, a não ser que eu encontre o desenho, a planta. Mas aí olhando um pilar aqui, uma estrutura ali, eu posso imaginar, eu posso criar, fantasiar como foi esse monumento,
como os dinossauros. Ninguém sabe a cor que os dinossauros tinham de fato, mas aí a gente inventa. Pegando os répteis atuais, a gente atribui cor aos dinossauros. Mas quem sabe a cor que o dinossauro tinha? Ele podia ser azul. Então, a gente, quando não sabe, inventa. Se você não tem a resposta exata, não importa. Construa. O importante é essa construção, essa releitura que você vai fazer da sua própria história. Papel e lápis na mão, você vai anotar a primeira pergunta, que é a seguinte: o que de mal ou negativo eu falo a meu respeito? Tenta listar em colunas cada pensamento deletério que você tem de você mesmo. Cada frase, cada palavra, o que é exatamente que você pensa de ruim a seu respeito, o que é exatamente que você comunica de negativo aos outros. Você vai ver que talvez essa lista, num primeiro momento, ela flua, depois ela bloqueie, aí é preciso que você pare, respire, feche os olhos e vamos lá. Comece a falar de você para você mesmo. E aí você volta a escrever. Faça essa grande lista em colunas, né? Podem ser frases, palavras, expressões, ditas ou pensadas, não importa. O que de ruim você fala ou pensa de você mesmo. Feito isso, você vai para a segunda pergunta do exercício. Onde eu aprendi essas coisas a meu respeito? Olha que pergunta interessante, porque é tão no automático que parece que sempre foi assim, mas não foi. Quando uma criança nasce, ela não pensa mal dela mesma, ela não fala mal dela mesma. Uma criança não diz: nossa, eu sou covarde, nossa, eu sou medroso, nossa, eu sou feio. Não, uma criança não pensa essas coisas dela. Quando ela começa a pensar, ela aprendeu. Então, como você não nasceu nem pensando, nem falando coisas negativas a seu respeito, pergunte-se, olhando para a lista que você fez na primeira pergunta, onde eu aprendi isso? Quem me ensinou? Foi na minha infância? Terá sido meu pai, minha mãe, quem me criou, alguém da família, que dizia essas coisas a meu respeito e eu fui pegando para mim? Em outras palavras, será que isso que eu digo a meu respeito são realmente pensamentos meus ou são pensamentos de outras pessoas que foram plantadas no jardim da minha vida como pés de urtiga que servem para me açoitar, para me queimar, para me machucar? Também podem ter sido coisas que você aprendeu não por serem ditas a você, mas por você ouvir quem lhe criou dizendo, não é seu pai dizendo a sua mãe dizendo a seu pai, ou então seus pais dizendo a algum outro irmão, ou vendo-se falar de primos, de primas, comparações que eram feitas, que você começou a escutar aquilo e dizer: mas será que isso também não se encaixa comigo? Será que eu também não sou essa pessoa? Ou mais ainda, coisas recentes que você viveu que necessariamente não estão no seu passado. Coisas que você escutou na escola, coisas que você escutou de pessoas que foram especiais na sua vida, coisas que você escutou da família, mas não da família nuclear, da grande família. A pergunta é: quem ensinou a você essas coisas ruins, negativas, depreciativas que você fala de si mesmo? Em terceiro lugar, escreva a seguinte pergunta e responda: em que me ajuda falar essas coisas de mim mesmo? A resposta vai parecer óbvia. Em nada. Fuja da obviedade. Como eu já lhe disse, é preciso que você mergulhe nesse templo que é você, se você quer se livrar desse inimigo interno e feroz que é você mesmo. Então, de que lhe serve falar essas coisas? Algum ganho secundário você tem? Em princípio, nada, mas serve. Talvez sirva para aliviar tensão de culpa, talvez sirva porque você não se sente merecedor de ter coisas boas na vida, talvez sirva porque de alguma forma você sente algum prazer em se machucar, um prazer que lhe ensinaram que você deveria ter. Certa vez, uma paciente me contava
com muito sofrimento, do como a mãe dela batia nela, machucava ela. E essa mãe batia nela de uma forma que depois de apanhar da mãe, ela ficava arfando de tanto que ela tinha apanhado. E eu mostrei a ela algo que óbvio, mas que ela não se dava conta, que havia um prazer nesta mãe em machucá-la. E ela, contaminada pelo prazer desta mãe, acabava arfando. Observe que ela não chorava, ela arfava, arfando como quem estivesse tendo prazer com aquilo. Mas esse arfar era da mãe. Era a mãe quem terminava de bater nela e estava... Sabe alguém que acabou de gozar? Pronto, era a mãe quando batia nela. Um prazer sádico que essa mãe tinha com essa paciente. E quando ela se deu conta desse sadismo dessa mãe que contaminava ela se deu conta de muitas coisas que ela fazia com ela própria. Então, pergunte-se, de que me serve dizer essas coisas todas de mim? Qual é o ganho secundário que eu tenho nisso? A resposta não é fácil. Mas é preciso que você reflita e entenda o que é que isso lhe traz, já que você repete. Porque se só lhe trouxesse desprazer, você não vivia repetindo esses pensamentos que ficam ruminando na sua cabeça. Em quarto lugar, escreva e responda a seguinte pergunta: me ajudaria se as pessoas próximas a mim começassem a falar de mim essas coisas que eu falo? Pegue tudo o que você fala a seu respeito, todas as crenças limitantes que você diz de você, todas as palavras duras, ásperas, críticas, coloque na boca de outras pessoas, coloque na boca das pessoas que lhe rodeiam e que você gosta, e coloque isso no papel. Como é que você se sentiria se a pessoa que você ama dissesse exatamente isso que você diz de você? Ou então, se os seus filhos dissessem isso de você, ou então se o seu chefe dissesse essas coisas de você, ou se seus colegas de trabalho começassem a lhe tratar com esses mesmos maus hábitos que você se trata. Isso rompe esse automatismo e você se distancia na hora que você coloca na boca do outro. E aí você começa a dizer, nossa, mas eu não ia gostar de escutar isso dessa pessoa que eu gosto, dizendo isso a meu respeito. Então por que você diz? Por que você repete? Por que você não para e acorda que se você não quer ouvir isso dito da boca dos outros, muito menos dentro de você ou da sua própria boca? Em seguida, escreva e responda a seguinte pergunta: essas coisas que eu falo de mim, eu falaria para alguém que eu amo? É o inverso da pergunta anterior. Você diria ao seu filho, ao seu sobrinho ou a alguma criança que você conhece? Então, por que está dizendo à sua criança interior? Você diria a pessoas que convivem com você essas coisas que você se diz a seu respeito? Você trataria mal as pessoas que estão ao seu redor e das quais você gosta, da forma que você se trata? Coloque cada uma dessas pessoas que são importantes para você e se imagine, ou até escreva, você dizendo as barbaridades que você fala de você mesmo para essas pessoas. E em último lugar, o que seria útil eu começar a dizer sobre mim a mim mesmo? Talvez você descubra que tem todo um automatismo comportamental que faz com que você seja, no final das contas, o seu pior inimigo. E ao ser seu pior inimigo, você tem dificuldades em passar por frustrações, passar por abandonos, passar por decepções, passar por rompimentos de relacionamento, passar por tudo que é desagradável, porque cada vez que você passar, você vai começar automaticamente a se perseguir, a se punir, a se criticar, a falar mal de você mesmo. Eu tenho certeza que fazendo esse exercício, você vai romper essa bolha de automatismo, esse mantra que a gente vive, e você vai descobrir muita coisa a seu respeito. Quer saber? Talvez você descubra, com sorte, no final disso tudo, que você nasceu para estabelecer uma linda amizade com uma pessoa maravilhosa que nasceu para vencer. Sabe quem é essa pessoa? Você.
E sabe por que você nasceu para vencer? Porque a vida não patrocina fracassos. Se você fosse um fracasso, você não estaria vivo. Nenhum ser vivo que sirva para o fracasso sobrevive. Ele é consumido pela natureza. A natureza não admite fracassos. Então, se você está aqui, vamos lá, dê-se uma chance. Você nasceu para vencer. Pense nisso. Tchau, até a próxima!